Como vai, senhores? Tudo bem? Aqui é o professor Denis e estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Eletromagnetismo para Engenharia. Nessa aula, nós trataremos da Lei de Gauss. Essa é uma aula da nossa série temática. Lembrando que essa série temática tem o objetivo de revisar os conceitos, rapidamente passando pela teoria e se concentrando em resolução de exemplos, ok? A nossa bibliografia para essa aula é o livro do Matthew Sadku, de Elementos de Eletromagnetismo, e o livro do Griffiths, de Eletrodinâmica. Então vamos lá? Bom, do que se trata a Lei de Gauss? Então, a gente vai explorar a Lei de Gauss, no momento, como uma forma alternativa de determinar o campo elétrico E. É sempre possível determinar o campo elétrico E a partir da Lei de Coulomb, mas dependendo de como for a distribuição de cargas, esse processo pode ser muito trabalhoso e cair em integrais muito difíceis de resolver. Se o sistema tiver simetria, a lei de Gauss pode simplificar muito a nossa vida, ok? Então, para isso, a gente não vai usar a lei de Gauss na forma diferencial, a gente vai usar ela na forma integral. A lei de Gauss na forma integral é vista aqui. O que ela é? Ela é uma integral numa superfície. Então, essa integral fechada é uma integral de superfície do produto escalar entre o campo, E, e o vetor da superfície, ds. Então, lembrando que toda a superfície pode ser representada por um vetor perpendicular a ela, ok? Bom, isso é o lado esquerdo da equação, que é essa integral de superfície fechada. E essa integral é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana, dividido por ε0. Esse ε0 é porque estamos no vácuo. Quando tivermos um meio material, a gente vai substituir isso por um ε, ok? Então, ds é o vetor da superfície gaussiana e a carga interna é a carga envolvida por essa superfície gaussiana. A gente vai ver que a lei de Gauss, então, ela é especialmente útil para tratar problemas com simetria. Para poder utilizá-la, a gente vai precisar dessa superfície para poder fazer a integral, certo? Que é o que a gente chama de superfície gaussiana. Ela deve ser escolhida de modo a simplificar essa integral de superfície EDS. Se eu escolher uma superfície que dificulta muito essa integral, aí não vale a pena, é mais fácil calcular o campo elétrico pela lei de Coulomb. Mas se essa integral ficar simples, então vale. Bom, então, como já foi dito, né, o objetivo aqui é partir direto para exemplos. E o que a gente tinha que resumir da teoria já foi. Então, a gente vai resolver dois exemplos nessa aula. O primeiro, a gente vai considerar, então, uma barra uniformemente carregada, com densidade linear de carga uniforme ρL e comprimento L. O que se pede é para determinar o campo elétrico E em uma posição R muito próxima à barra. Note que esse problema já foi resolvido na aula temática 1 de Lei de Coulomb, né? Então, quem não assistiu, recomendo que vá lá e assista, especialmente um pedaço desse exemplo, para poder comparar a dificuldade de determinação dos dois métodos, ok? Muito bem. Qual a sugestão? A sugestão é alinhar a barra no eixo cartesiano Z e definir esse comprimento L entre dois pontos, A e B, ok? Então, vai ficar assim, como visto na figura. Isso vai trazer para a gente uma simetria cilíndrica. Como a gente deseja um ponto muito próximo à barra, o que a gente precisa fazer é assumir que a barra tem comprimento infinito. Bom, a gente vai iniciar então considerando a barra infinita. E considerar a barra infinita implica única e somente em desprezar os efeitos de borda. A gente não deve imaginar que se ela é infinita, então o que vai acontecer com o eixo? Se eu tenho uma densidade linear de carga, ela é aproximadamente infinita, certo? Ela é infinita do ponto de vista da proximidade do ponto que eu estou calculando em relação à barra. Isso é usado única e somente para isso, para desprezar os efeitos da borda da barra. Uma vez desprezados os efeitos da borda da barra, então o campo elétrico vai emergir da barra com uma simetria cilíndrica, ok? Então, em vez de ser na ponta eu ter linhas estranhas, eu vou assumir que todo o campo elétrico na barra tem o comportamento como mostrado aqui na figura, certo? E que pode ser traduzido em termos de versores de geometria analítica
como o módulo do campo na direção a ρ. ρ é o raio das coordenadas cilíndricas, tudo bem? Então o campo E, ele emerge para fora da barra em todas as direções aqui. O próximo passo para usar a lei de Gauss é provavelmente a parte mais misteriosa desse processo. E é onde vai o nosso feeling, onde a gente aprende a fazer melhor a cada vez que pratica resolver problemas com lei de Gauss. E é a escolha de uma superfície gaussiana interessante. Então a gente deve olhar para o problema, identificar a simetria do campo e perceber qual a superfície que vai fazer com que o campo esteja sempre ou perpendicular ou paralelo às superfícies, né? A superfície gaussiana que vai conseguir isso nesse caso é um cilindro que envolve a placa, como mostrado aqui na figura. Tudo bem? Uma vez definido o cilindro, eu preciso dar dimensões para ele. Então, esse cilindro vai ter raio R e vai ter comprimento H. Ele precisa ser menor do que a barra, porque eu estou desprezando os efeitos de borda, ok? Então, esse H tem que ser menor do que L. E o R, é claro, é a distância do ponto até a barra, né? A gente vai carregar essa constante até o final da conta, se é que ela vai aparecer no resultado final. Até aqui tudo entendido? Então a superfície gaussiana é essa superfície pontilhada. Bom, agora a gente vai aplicar a lei de Gauss na forma integral, considerando aquela superfície. A gente sempre resolve a lei de Gauss, o jeito mais simples é tratar o lado esquerdo, depois tratar o lado direito separadamente e aí depois resolver a equação, igualar os dois lados. Então vamos começar pelo lado esquerdo, que é a integral. Essa integral de superfície, ela é uma integral sobre toda a superfície gaussiana, sobre todo o cilindro, que é uma superfície fechada. Mas nós vamos separar ela nas integrais de cada trecho que compõe essa superfície cilíndrica. Então a gente pode separar um cilindro em base, tampa e lateral. Então eu tenho uma superfície na base, uma superfície na tampa, uma superfície na lateral. Ok? E se eu calcular essas três integrais e somar, eu vou ter a integral à esquerda da lei de Gauss. Vamos olhar cada termo como fica. Bom, aqui nessa figura eu continuo representando o campo elétrico com essas setas vermelhas, mas agora as setas pretas indicam para que lado está o ds em cada superfície. Então note que na base o ds aponta para baixo. Aqui está ele. Como o campo elétrico sempre aponta na direção ρ, então o ds apontando para baixo está na direção menos e. Como o e aponta na direção ρ, eu posso dizer que o e é perpendicular ao ds, certo? Basta escrevê-lo se eu quiser. O ds está na direção menos az e o e está na direção a ρ. Az é perpendicular a ρ em coordenadas cilíndricas. Portanto, eles são perpendiculares e dois vetores perpendiculares têm seu produto escalar igual a zero. Então, acho que a gente deve ter feito uma boa escolha de superfície aqui, né? Isso está começando a simplificar. O mesmo vai ocorrer aqui para a tampa. O ds aponta na direção z dessa vez, para cima. E o e continua apontando na direção ρ. Então, o z é perpendicular a ρ. Então, o e é perpendicular ao ds também na tampa. Consequentemente, o produto escalar é zero. Muito bom. Qual o próximo? Só falta a lateral, né? Na lateral, o que a gente nota é que o campo E é paralelo ao vetor que define a superfície. É paralelo ao ds. Não é? Então, como o E é paralelo ao ds, perfeitamente paralelo ao ds, o produto escalar, que pode ser feito como módulo e cosseno do ângulo, vai ficar simplesmente módulo vezes módulo. Ok? Então, eu não trato mais o EDS como um produto escalar entre dois vetores, mas sim como um produto entre dois escalares, que é muito mais fácil. Tudo bem? Bom, isso eu volto para a minha integral e noto então que o primeiro termo é zero, porque o EDS é zero, são perpendiculares. O segundo termo é zero, porque o EDS é zero, que são perpendiculares. E o terceiro termo, este produto escalar, vai se tornar simplesmente um produto de dois escalares. E toda essa integral aqui resulta apenas na integral da lateral. Tudo bem? Vamos resolver essa integral.
E resolver essa integral não é difícil, porque o campo, por não ter efeito de borda, ele não depende da posição. Então, essa integral em toda a superfície vai ser igual. E, portanto, eu posso pegar o E e pôr para fora da integral. Ele é uma constante sobre toda a superfície. Aí ficou fácil, não é? Uma vez posto para fora, o que eu tenho é uma integral de superfície ds. Então, toda integral de superfície, cujo o elemento de integração aqui é 1 vezes, vai dar a área daquela superfície. Então, não preciso nem calcular essa integral, né? Posso calcular se quiser, mas não preciso. Eu já sei que isso aqui vai dar a área. Quanto é a área da lateral da casca cilíndrica? Ora, é o perímetro da base, ou da tampa, tanto faz, que é 2πr. Então, esse é o perímetro vezes a altura. Essa é a área da casca cilíndrica, vezes o E, que está para fora da integral. Então, veja, como a gente fez uma escolha de superfície gaussiana e assumiu simetria no sistema, essa integral de superfície foi muito fácil de resolver e resulta num termo muito simples. E com isso eu conheço o lado esquerdo da lei de Gauss. Agora eu preciso calcular o lado direito. Eu preciso descobrir quanta carga eu envolvi com a minha superfície gaussiana. Ora, eu tenho já a densidade linear de carga. Eu tenho coulombs por metro. Basta multiplicar pela altura do cilindro para saber quanto da barra eu envolvi e, consequentemente, qual é a carga total em coulombs. Certo? Então, a carga total vai ser ρL vezes H. E agora eu posso, então, substituir os dois termos na lei de Gauss. Eu já tenho os dois lados. O lado esquerdo é o que resultou da integral e o lado direito é o que veio dessa conta que a gente fez para encontrar quanto que é a carga interna. Agora o que eu preciso fazer é isolar o E e eu vou conseguir calcular o módulo do E. A gente nota que o H cancela, a altura cancela, então não depende do tamanho da superfície gaussiana e não deveria mesmo. E o que eu preciso fazer é passar o 2πr dividindo. E ao fazer isso eu encontro a expressão do módulo do meu campo elétrico. Ele vai ser igual a densidade linear de carga ρL dividido por 2πr vezes ε0. Note que R é a distância da barra ao ponto onde eu estou calculando. Eu passei a minha superfície gaussiana sobre o ponto em que eu estou calculando o campo. Ok? Quanto mais eu me afastar da barra, menor vai ser o campo. Quanto mais eu me aproximar da barra, maior vai ser o campo. Mas o campo cai com 1 sobre R em relação à posição. Quando eu tinha uma carga pontual, o campo caía com 1 sobre R quadrado. Você lembra? Então, pelo fato de eu ter uma distribuição linear de carga, o campo elétrico cai mais devagar à medida que eu me afasto da barra. Eu posso escrever de forma vetorial, mas eu já sei que o campo elétrico vai ser o seu módulo vezes a ρ. Então, se eu quiser escrever aqui, eu posso colocar E igual a ρL, 2πr, ε0 vezes a ρ. Não precisa. Tá bom? E o problema está resolvido. Então, note que para alcançar o mesmo resultado, quando a gente usou a lei de Coulomb, de novo, dê uma olhada lá na aula temática 1, foi necessário um esforço matemático muito maior. A gente caiu numa integral muito mais difícil, teve que fazer duas mudanças, uma mudança de coordenadas e uma mudança de variável. Mas isso só se deve, essa simplicidade da lei de Gauss, só se deve porque a gente já tem que partir de antemão conhecendo a simetria do campo, e uma vez ele sendo simétrico, eu posso escolher uma superfície gaussiana que simplifica muito a integral de superfície. Ok? Quando não houver essa simetria, aí equivalente, muitas vezes é mais fácil usar a lei de Coulomb para resolver. Tudo bem? Ok. Então, vamos partir para mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente vai calcular o campo elétrico em uma placa infinita. Então, eu já sei quanto que vale o campo elétrico de uma carga pontual, porque ela vem direto da lei de Coulomb. Posso calcular pela lei de Gauss, mas vou chegar no mesmo resultado. Eu já sei quanto vale o campo elétrico de uma linha carregada. Agora eu quero saber quanto vale o campo elétrico de uma placa carregada. Mas, novamente, o meu problema vai assumir que eu estou calculando o campo elétrico em uma posição muito próxima à placa. O que isso significa? Que eu posso assumir a minha placa como infinita, ok? Aqui tem uma representação dessa placa e você escolhe se você quer olhar ela projetada num plano, como aqui,
ou prefere olhar lá no sistema de coordenadas tridimensional, como aqui. Tudo bem? Vamos resolver esse problema? Ótimo. Eu quero aplicar a lei de Gauss. Para aplicar a lei de Gauss, eu começo escolhendo uma superfície gaussiana, sempre. Esse é um problema em que a minha escolha da superfície gaussiana é muito mais livre. Não é? Eu só preciso escolher alguma superfície sólida que atravesse a placa. Pode ser um cilindro, pode ser um cubo, pode ser um paralelogramo, se eu quiser, ok? Na minha opinião, a superfície mais simples que eu poderia escolher é um cilindro. O que eu não posso escolher é uma esfera, por exemplo. Né? Isso a gente já vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai escolher um cilindro para fazer isso. Tudo bem? Esse cilindro precisa atravessar a placa. Por quê? Se ele não atravessar a placa, não vai ter carga envolvida e eu vou encontrar a solução óbvia, que é campo zero. Tudo bem? Porque não vai ser verdade, né? Eu só vou encontrar que todo campo que entra na superfície sai da superfície. Eu preciso envolver carga para poder usar a lei de Gauss para calcular campo elétrico. Então eu preciso envolver. Nesse desenho, esse disco cinza representa o pedaço da superfície que intercepta o disco ou a placa carregada. Tudo bem? Bom, então, uma vez escolhida a superfície gaussiana, eu preciso aplicar a lei de Gauss. Novamente, eu sempre aplico ela na forma integral. O jeito mais fácil de aplicar é dividir. Como a gente escolheu novamente uma superfície cilíndrica, eu vou dividir essa superfície em base, tampa e lateral. Note que se eu tivesse escolhido uma superfície cúbica, eu teria que resolver isso para os 6 lados do cubo, ok? Então, daria um pouquinho mais de trabalho, mas funcionaria também. E agora vamos analisar então essas 3 superfícies, como a gente fez no exemplo anterior. Para isso a gente vai olhar para o problema, não é? Olha, uma vez a placa sendo infinita, ela não tem efeito de borda. Se ela não tem efeito de borda, qualquer ponto sobre o espaço vai enxergar o efeito dessas cargas como um campo elétrico puramente vertical. Porque se ele não tem efeito de borda, ele não faz sentido ele ser inclinado ou mais para a esquerda ou mais para a direita, porque eu não posso privilegiar nenhuma direção. Nenhuma direção poderia ser privilegiada. Não tem motivo, a placa se estende em todos os lados. Ok? A única coisa que a gente deve se lembrar é que a parte superior da placa, o campo aponta para cima. E na parte inferior da placa, o campo aponta para baixo. Ok? Porque em qualquer ponto que eu colocar uma carga de prova positiva, essa carga vai se repelir a placa, vai se afastar da placa. A força vai ser para afastá-la da placa. Muito bem. E a superfície gaussiana, então, tem os vetores que a representam indicados em preto na figura. Note que na tampa o ds é para cima, na base o ds é para baixo e na lateral o ds é na direção ρ. Né? Sempre perpendicular à superfície. Ok? Bom, analisando essa figura, então a gente pode atacar aquela equação, aquela integral quebrada em pedaços. Vamos olhar uma por uma, iniciando pela base. Ok? Bom, na base os vetores são paralelos. E, portanto, o EDS, esse produto escalar EDS, se torna apenas o produto escalar de E com DS. Ok? Está claro que eles são paralelos? De modo, então, que a minha integral de superfície na base vai ser simplesmente E vezes a área da superfície da base. Então, a área de um disco é πr ao quadrado. Ok? Sendo R o raio da superfície gaussiana que eu escolhi, o raio do cilindro gaussiano que eu escolhi. Muito bem. Agora vamos analisar a tampa. Na tampa vai acontecer a mesma coisa. Né? O ds muda de sentido, mas o campo elétrico também muda de sentido. E continuam paralelos. Portanto, o EDS
ainda vai se tornar um produto de dois escalares, E vezes ds. E novamente eu posso tirar o campo elétrico para fora da integral, uma vez que eu sei que são dois escalares, e resolver essa integral simples, que é só a área da superfície, que é exatamente πr ao quadrado novamente. Ok? Por fim, eu tenho a lateral. Nesse caso, como o campo elétrico aponta para cima e o vetor da superfície aponta para o lado, na direção ρ, eles vão ser sempre perpendiculares. Sempre perpendiculares. E, portanto, o produto escalar EDS vai ser sempre nulo. E a integral da lateral é nula. Ok? Note que essa simplicidade de a relação entre o E e o ds é sempre ou perpendicular ou paralela é que implica que resolver o problema por lei de Gauss vai ser fácil. Se isso não acontecer, o tempo todo pelo menos, na hora de resolver o problema vai ficando cada vez mais complicado. No nosso caso está bem simples. Não é? A gente já percebeu então que o EDS vai ser igual à integral da base, que vai dar E πr ao quadrado, a integral da tampa, que vai dar E πr ao quadrado, e a integral da lateral, que é zero. Portanto, essa soma vai dar duas vezes E πr ao quadrado. Uma da base e uma da tampa. Agora eu posso olhar para a carga envolvida. Não é? A carga envolvida é, de novo, um disco com raio, com área πr ao quadrado. Eu tenho a densidade superficial de carga, que é ρs. Então eu pego essa densidade superficial de carga e multiplico pela área. Né? Já está em coulomb por metro quadrado, eu multiplico por uma área que está em metro quadrado. Então vai dar ρs πr ao quadrado. Essa vai ser a carga envolvida. Então, conhecendo a carga envolvida e o campo, e a integral do campo, eu volto para a minha lei de Gauss e substituo. Ok? Então, ao substituir, o lado esquerdo vai dar 2 vezes E πr ao quadrado, e o lado direito vai dar ρs vezes πr ao quadrado dividido por ε0. Note que o πr ao quadrado cancela, e o campo elétrico vai ser simplesmente ρs sobre 2ε0 no seu módulo. Note que interessante. Então, próximo à placa, o campo elétrico não depende do quão próximo eu estou da placa. Note, o raio foi embora. Não importa se eu estou muito perto da placa ou só um pouco perto da placa. Porque eu não posso estar distante o suficiente para começar a enxergar os efeitos de borda. Se eu não tiver, tanto faz. Este conclusão vai ser muito importante quando a gente estiver estudando capacitores, ok? Bom, se eu quiser fazer uma escrita completa, eu preciso pegar esse módulo e escrever ele na sua direção. Nesse caso, a sua direção depende da posição z. Como a gente escolheu colocar a placa no z igual a zero, então o campo elétrico vai ser ρs sobre 2ε0 na direção AZ para z positivo, e ρs sobre 2ε0 na direção menos AZ para z negativo. Não é? Então, acima da placa, o campo aponta para cima, e abaixo da placa, o campo aponta para baixo. E esse menos que faz com que ele aponte para baixo. Muito bem? Entenderam? Então é isso, senhores. Espero que essa aula tenha contribuído para a formação de vocês. Até mais e bons estudos.